Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises detalhadas. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos trabalhos investigativos mais profundos e, para ser sincero, mais complexos já feitos no Brasil. A Comissão Nacional da Verdade teve uma tarefa que foi literalmente monumental. Pensa bem, foram 2 anos e 7 meses de apurações exaustivas focadas em eventos que aconteceram há mais de 40 anos. O objetivo deles? Trazer à luz os fatos que estavam escondidos em documentos e dar voz a milhares de vítimas que sofreram violações gravíssimas de direitos humanos. O material que eles levantaram é denso e foca não naquelas histórias de casos isolados, mas na estrutura real de poder de toda uma época. E para a gente já começar entendendo o peso desse trabalho, a conclusão central da investigação é um verdadeiro soco no estômago. Como essa citação aí destaca bem, a violência documentada não foi obra de uns poucos indivíduos indisciplinados que resolveram agir por conta própria. Não, a descoberta crucial que fundamenta todo o relatório é de que se tratou de uma política de Estado altamente organizada. Tudo foi estabelecido e coordenado no mais alto nível institucional. É um sistema, não um acidente. Para desvendar todas essas descobertas, a nossa explicação de hoje vai passar por 5 pontos centrais. 1. O duplo golpe. 2. A máquina da repressão. 3. Uma política de Estado. 4. Além das cidades. E 5. Legado, memória e justiça. Vamos lá? Começando pela seção 1. O duplo golpe. O golpe dentro do golpe. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ajustar a nossa linha histórica. Existe uma percepção bem comum por aí que costuma simplificar a linha do tempo daqueles anos, mas a documentação revelou que, na prática, aconteceram 2 movimentos distintos de ruptura. Olha só, em 1964, a investida inicial foi direcionada muito contra o chamado Velho Partidão. A gente está falando de líderes sindicais, bancários e operários. Um exemplo clássico citado nos registros é o de Gregório Bezerra, um líder camponês que foi preso e torturado logo nos primeiros dias. Mas aí, conforme a sociedade tentava se reorganizar politicamente, veio o que as testemunhas chamam de o golpe dentro do golpe em 1968. Foi o famoso AI-5, o ato institucional número 5. Esse ato simplesmente suspendeu direitos individuais básicos, como o habeas corpus, e fez a violência escalar de uma forma brutal. E o Brasil precisou esperar até 2011 para que uma comissão oficial fosse finalmente montada para investigar tudo isso. Entrando na seção 2, a máquina da repressão, a burocracia da violência. Sabe aquela ideia de que as coisas aconteciam de forma caótica? Os documentos desmentem isso totalmente e revelam um sistema extremamente burocrático. O coração dessa engrenagem estatal era o DOI-CODE. A comissão apiou passo a passo como o regime construiu um organograma super complexo. Não tinha essa história de milícias agindo à margem da lei, não. A coisa era centralizada lá do topo. Saía do presidente da República, passava pelo SNI, que era o Sistema Nacional de Informações, e chegava no DOI-CODE. As pessoas capturadas passavam por esses centros de operação e administração, onde enfrentavam interrogatórios terríveis e onde muita gente perdeu a vida. Tudo isso muito antes que qualquer processo oficial chegasse aos tribunais militares. E aqui a gente chega num ponto que é fascinante e que quase ninguém discute. De onde vinha o dinheiro? As investigações expuseram as bases de financiamento privado que sustentavam toda essa máquina. Depoimentos revelaram, por exemplo, que o presidente do Grupo Ultra atuava literalmente como um arrecadador de recursos para a repressão. Representantes de gigantes da indústria, como a Fiesp, batiam ponto nas instalações policiais. Está lá registrado nos livros de entrada do DOPS. E grandes corporações, como a General Motors, foram citadas nominalmente. Eles forneciam desde veículos ideais para as equipes de busca, até coisas como abafadores de som para os estandes de tiro. É uma simbiose pesada entre o Estado e o capital corporativo. Agora para pensar na importância desse número aqui, 45. A partir da análise de documentos internos gerados pelos próprios militares, a comissão encontrou o registro exato de 45 mortes que aconteceram estritamente dentro das dependências do DOI-CODE. E isso, detalhe, apenas no mês de outubro de 1973. O ponto crítico aqui é que isso derruba de vez a narrativa oficial da época, que sempre negava mortes lá dentro e jurava que todas as baixas ocorriam exclusivamente na rua, em combates abertos. Vamos para a seção 3. Uma política de Estado. Atrocidades institucionalizadas. Quando a comissão olhou de frente para os relatos sobre o que acontecia com os prisioneiros, eles precisaram listar e catalogar um verdadeiro arsenal de abusos aplicados de forma metódica.
Não era só o pau de arara a choques e afogamento que a gente costuma ouvir falar. O relatório registra o desenvolvimento de instrumentos projetados especificamente para gerar um máximo de sofrimento. Coisas como a cadeira do dragão, que era um assento de metal feito para amplificar choques elétricos no corpo amarrado, e a coroa de Cristo, um torniquete de aço que ia apertando a cabeça da pessoa. Esse último, inclusive, foi relatado na investigação forense da militante Aurora Maria Nascimento Furtado. E os documentos deixam claro que o terror ia muito além da brutalidade física. Eles entravam fundo no terror psicológico e moral. A violência sexual não era exceção, era uma regra, usada de forma sistêmica contra homens e mulheres presos. E a tortura psicológica atingia níveis que são difíceis até de descrever. O relatório cita o caso da jornalista Miriam Leitão. Ela tinha só 19 anos, estava grávida, e foi trancada por um agente chamado Paulo Malhães, numa sala escura por horas. E o detalhe, ela não estava sozinha na sala. Eles colocaram uma jiboia lá dentro com ela. É chocante. É por isso que esse esforço de investigação foi tão essencial. Ele força a gente a contrastar as narrativas. De um lado, você tem as velhas versões estatais de que as pessoas morreram em tiroteios, ou que foram atropeladas tentando fugir, ou que simplesmente evaporaram. Do outro lado, os fatos estabelecidos: prisão, tortura e execução pelas mãos do Estado. O caso do deputado Rubens Paiva é o exemplo perfeito disso. A história oficial dizia que ele foi resgatado por companheiros e sumiu, mas registros confidenciais que foram recuperados mostraram que o médico militar avaliou o Paiva lá dentro e atestou que ele estava com hemorragia interna severa e ruptura do fígado após os interrogatórios. A verdade documentada. A história da família Angel mostra até onde essa perseguição ia. Stuart Angel foi preso e se recusou a entregar aos colegas. Sabe o que aconteceu? Ele foi amarrado ao escapamento de um jipe militar e arrastado pela pista da base aérea do Galeão até não resistir mais. A mãe dele, a famosa estilista Zuzu Angel, pegou esse luto e transformou numa força incrível. Ela usou a moda para protestar e conseguiu até entregar um dossiê sobre o filho para o diplomata americano Henry Kissinger. Acontece que, apenas 4 meses depois disso, a Zuzu morreu num acidente de carro. Um acidente que, segundo o depoimento de ex-agentes à própria comissão, foi na verdade uma simulação armada pelo Estado para silenciar a voz dela. Seção 4. Além das cidades. Muito além dos centros urbanos. A gente costuma lembrar da ditadura pelas imagens das grandes capitais, né? Líderes estudantes, sindicais. Mas a comissão desfez esse mito urbano. A motivação para a violência mudava muito dependendo de onde você estava no mapa. Nas cidades, o alvo eram os dissidentes políticos, mas lá no interior do país, populações inteiras de trabalhadores rurais e comunidades originárias sofreram horrores, sem ter qualquer conexão com o movimento ideológico. Camponeses em áreas visadas, como na guerrilha do Araguaia ou na revolta de Trombas de Formoso, liderada por José Porfírio lá em Goiás, tiveram suas casas queimadas e metralhadas. Muita gente sumiu simplesmente por tentar proteger a terra onde vivia. E quando a gente olha para as populações indígenas, o relatório é ainda mais pesado. Eles não foram alvos por quererem derrubar o governo. Eles foram alvos porque suas terras eram vistas como obstáculos para o progresso e para as obras de infraestrutura dos militares. Os documentos expõem a criação de uma coisa bizarra chamada Guarda Rural Indígena e também a fundação do Presídio Indígena Krenak, em Minas Gerais. Indígenas de várias etnias eram arrancados à força de suas terras e jogados nesses campos de detenção só porque tentavam resistir aos tratores que avançavam sobre as casas deles. Indo para nossa última sessão, a 5. Legado, memória e justiça, o caminho a seguir. Com toda essa montanha de provas reunidas, qual é a saída? A Comissão da Verdade, baseada no direito internacional, foi super direta ao afirmar que o Brasil falhou historicamente e tem 4 deveres que são inegociáveis. 1. A verdade, ou seja, abrir de vez os arquivos militares que continuam trancados. 2. A justiça, que é levar para os tribunais e punir quem cometeu esses abusos. 3. A reforma. Educar as novas gerações de policiais e militares com foco total na democracia e nos direitos humanos. E 4. A reparação, que é transformar aqueles antigos centros de tortura em espaços culturais para que a gente nunca mais esqueça o que aconteceu lá. Mas tem uma pedra gigante no caminho do pilar da justiça aqui no Brasil. A comissão bate de frente com o argumento de que a violência foi toda perdoada pela lei da anistia. O relatório lembra a gente de um detalhe muito importante. Essa lei foi uma imposição criada durante o próprio regime autoritário. Ela passou num momento em que 1/3 dos senadores, os chamados senadores biônicos, nem tinham sido eleitos pelo povo. Na prática, o Estado perdoou os crimes dos seus próprios agentes, criando um escudo gigantesco que barra a punição civil e criminal que a comissão recomenda. E é bem aqui que a relevância de tudo isso bate à nossa porta hoje. A falta de julgamento lá atrás criou uma cultura de impunidade que dura até agora.
O texto da comissão traça uma linha reta entre a violência que não foi punida lá no DOI-CODE e como algumas polícias agem hoje. Eles usam como exemplo o sumiço do pedreiro Amarildo, depois que ele foi detido na Rocinha, no Rio de Janeiro. A mensagem silenciosa é muito clara. Se o Estado nunca puniu quem torturou e fez as pessoas desaparecerem no passado, essa mesma estrutura sente que tem carta branca para continuar fazendo igualzinho no presente. E para além de todas as vidas perdidas, o relatório aponta o dedo para a economia e para a desigualdade. Mostrar a ditadura por inteiro é mostrar também um negócio muito lucrativo. A repressão garantiu que uma fatia bem pequena da sociedade e grupos econômicos gigantes ficassem ainda mais ricos. Enquanto isso, a grande maioria do povo brasileiro amargava a perda de direitos trabalhistas, uma pobreza absurda e fome. Não foi só uma briga ideológica, pessoal. Foi um projeto econômico pesado que tirou de muitos para dar para muito poucos. Para a gente encerrar nossa análise de hoje, eu quero deixar uma provocação para quem está acompanhando a gente. Ler essas fontes e os documentos resgatados pela comissão mostra que as cicatrizes deixadas por esse terror institucional são super profundas. Se uma sociedade foge de olhar para o próprio passado, se ela esconde as coisas debaixo do tapete e perdoa atrocidades, qual é a verdadeira força da base que a gente está pisando hoje? Esse trabalho incrível nos mostra que o compromisso inegociável com a verdade e com os direitos humanos não é só para homenagear quem se foi. É a única garantia real que a gente tem para que a nossa democracia não rache e desmorone de novo. Fica aí a reflexão para vocês e até a nossa próxima explicação.